tarde. Então vamos para a correção, né, dos exercícios de português das páginas 56 e 57 do livro. Vamos agora para a página 56 do livro. Estudo do texto. Número 1. O texto que você ouviu é uma reportagem. Localize nele o título da reportagem. Está lá no início do texto, na página 55. Ó. Um pulo na floresta é o título da reportagem. O nome da jornalista. A gente sempre acha no final da reportagem, que vai estar o nome, o título, para onde ela escreveu, que é a Folha de São Paulo, né? E quando ela escreveu, né? Então, São Paulo, 16 de novembro de 2013, a página aonde está essa reportagem e a coluna que ela escreveu, que no jornal nós vamos ter várias colunas. Então, para a coluna, folhinha. Tá? Então, essa reportagem é para a Folha de São Paulo. E tá aqui o nome dela, Gabriela Romeu, que é o nome da jornalista. Letra C, jornal que publicou, né? A Folha de São Paulo, que a gente viu aqui, né? O nome dela, o título, logo depois de título, o jornal que publicou, Folha de São Paulo. Né? Se fosse numa revista, estaria o nome da revista. Se fosse o blog, estaria o endereço, né, do blog, né? Tudo direitinho. A reportagem é um texto jornalístico. Quem escreve reportagens é o jornalista. Elas podem ser publicadas em jornais, revistas e sites. Marque um X nas respostas corretas. Essa reportagem ensina a realizar uma brincadeira ou informa sobre o modo de vida do povo assurine, né? Ela informa sobre o modo de vida do povo assurine. Apesar de estar falando de uma brincadeira comum deles, né? Tá informando sobre o modo de vida desse povo, dessa tribo indígena. Tem como assunto principal as caçadas na floresta ou as brincadeiras das crianças, né? Tá falando sobre as caçadas na floresta, que começa falando sobre, né, a caçada da anta, que as crianças estavam observando, que isso é comum, né? O modo de vida deles, né? Então tá falando sobre as caçadas na floresta. E aí tava informando, né, sobre a caçada da anta, como mostra aqui lá no início do texto, né? Ao lado de um barco, uma anta caçada há pouco era cortada em pedaços. Algumas crianças espiavam os dentões do animal. Outras carregavam sua porção do bicho para casa. Né? Apesar das crianças estarem participando, né, desse modo de vida, né, não era uma brincadeira que as crianças, né, estavam brincando, era uma caçada em que as crianças também participavam. Tá? Como são crianças, né, elas podem levar, né, tudo isso como se fosse uma brincadeira, mas é uma caçada na floresta. Né? Na reportagem, o jornalista pesquisa e verifica os fatos para avaliar se eles são verdadeiros, né? Para não publicar uma reportagem que seja falsa. Então, vamos para a página 57. Complete com informações sobre o menino indígena citado na reportagem, né? O nome que está lá no texto é Arauari, né? O povo indígena é o Assurine do Xingu, o nome da aldeia é Coatinemo e a localização da aldeia é a cidade de Altamira, no Pará. Isso a gente encontra lá na página 55 do texto, que fala aqui, ó, desde pequeno, Aruari, que é o nome da criança,
Aí fala, a cena ocorreu na aldeia Coatinemo do povo Assurine do Xingu, que fica a algumas horas de barco na cidade de Altamira, no Pará. Então, lá no segundo parágrafo, praticamente responde tudo, e no terceiro parágrafo mostra o nome, né, da criança que está mostrando no texto, que é o Arauari. Tá, então, vamos voltar para a página 57. Número 4. Leia. A hora de sair para caçar é a tardinha, quando entram na mata e esperam lugar até anoitecer. A gente vai aonde está a comida do bicho, disse. Quem disse a frase? A gente vai aonde está a comida do bicho. Então, a gente vai voltar na página 56, que tem o restante do texto. Né? Então, a gente vai ler aqui. A hora de sair para caçar é a tardinha, quando entram na mata e esperam no lugar até anoitecer. A gente vai aonde está a comida do bicho, disse. De volta à aldeia, quando a caça é grande, é repartida. Nos dias em que estive lá, caçaram uma paca e 3 antas, e até os visitantes ganharam um bom pedaço. Concordo com a Arauari. Carne de paca é a melhor. Então, quem estava falando sobre isso era Arauari. Então, aqui é Arauari. Foi ele que disse. Em sua opinião, por que a jornalista coloca a fala de outras pessoas na reportagem? Aí aqui vocês vão dizer por que ela colocou a fala do Arauari, né? Isso torna o texto mais verdadeiro, porque apresenta a experiência, né, a partir da fala de quem as vive. Né? Por isso que ela botou a fala do Arauari, para deixar o texto mais verdadeiro. Né? No trecho abaixo. De volta à aldeia, quando a caça é grande, é repartida. Nos dias em que estive lá, caçaram uma paca e 3 antas, e até os visitantes ganharam um bom pedaço. Concordo com a Arauari. Carne de paca é a melhor e bem mais gostosa do que as latinhas de atum que eu havia levado na bagagem e me esperavam para o jantar. Foi um costume praticado, né, pelos indígenas, né? No caso, nesse trecho aqui, tá, gente? Não é para voltar lá no texto, não, é só nesse trecho aqui. Né? Então, o costume deles é que quando a caça é grande, é repartida, né? Que eles caçaram uma paca e 3 antas, né? Então, a caça, né? E repartir a caça quando é grande é um costume praticado pelos indígenas. Aí vocês vão circular. Sublinhe a opinião da jornalista, é essa aqui. Concordo com a Arauari. Carne de paca é a melhor e bem mais gostosa do que as latinhas de atum que eu havia levado na bagagem e me esperavam para um jantar. Essa aqui é a opinião, né, da jornalista. Localize no trecho abaixo e escreva o nome de. Então, nós vamos ler o trecho para poder saber o que a gente tem que localizar nesse trecho. A cena ocorreu na aldeia Coatinemo, do povo Assurine do Xingu, que fica a algumas horas de barco da cidade de Altamira, no Pará. Então, ele quer saber o nome de uma cidade. Aqui, ó, cidade de Altamira. Então, Altamira. O povo indígena Assurine do Xingu, aqui, ó, do povo Assurine do Xingu. Uma aldeia, né? Aldeia Coatinemo. Vou colocar aqui. Um estado, Pará. Pará é um estado, então a gente coloca aqui. Bom, então esse é o exercício da página 57. Essa é a correção, né, dos exercícios do livro, das páginas 56 e 57. Eu espero que vocês tenham conseguido fazer, né, todos os exercícios, mas se não conseguirem, não tem problema. Tá? É só vocês me chamarem pelo WhatsApp para falar, olha tia, eu não consegui fazer isso, não consegui fazer aquilo, não entendi.
não tem problema, tá? Vocês me chamem pelo WhatsApp, que eu tire a dúvida de vocês, que eu explico de novo, tá? Não fiquem com dúvidas, tá? A gente faz uma chamada de vídeo, fala por áudio, que vocês acharem melhor, tá? Mas não fiquem com dúvidas, tá? Me procurem, tá? Para eu poder estar tirando a dúvida de vocês, tá bom, meus amores? Beijos, até amanhã.